Capítulo 37. Uma força de luz. Min sentou-se em silêncio, observando Randy se vestir. Seus movimentos eram tensos e cuidadosos, como os passos de um artista andando na corda bamba em um zoológico. Ele fechou o punho esquerdo de sua camisa branca com os dedos lentos e deliberados. O punho direito já estava abotoado. Seus servos cuidaram disso. Anoitecia lá fora. Ainda não estava escuro, embora as persianas estivessem fechadas em preparação. Randy pesou um casaco dourado e preto, deslizando em uma manga, depois na outra. Em seguida, fechou os botões um após o outro. Ele não teve problemas com isso. Estava ficando experiente em trabalhar com apenas uma mão. Botão após botão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Me sentiu vontade de gritar. Você quer falar sobre isso? Ela perguntou. Randy não se afastou do espelho. Sobre o quê? O Xianshan. Não haverá paz, disse ele, endireitando a gola do casaco. Eu falhei. Seu tom era sem emoção, mas de alguma forma tenso. Tudo bem ficar frustrado, Randy. Frustração é inútil, disse ele. A raiva é inútil. Nenhuma emoção mudará os fatos, e o fato é que não tem mais tempo a perder com o Xianshan. Teremos que arriscar um ataque por trás, cavalgando para a última batalha sem estabilidade em Anad Doman. Não é o ideal, mas é o que deve acontecer. O ar brilhou acima de Randy, uma montanha apareceu lá. As exibições eram tão comuns em Randy que Min geralmente se forçava a ignorá-las, a menos que fossem novas, embora ela passasse alguns dias tentando selecioná-las e classificá-las. Este era novo e chamou sua atenção. A montanha imponente era explodida de um lado, fazendo um buraco irregular na encosta. Monte Dragão? Estava envolto em sombras escuras, como se sombreado por nuvens lá no alto. Isso era estranho. Sempre que ela via a montanha, ela chegava mais alto que as próprias nuvens. O Monte Dragão nas sombras. Seria importante para Randy no futuro. Aquilo era um pequeno ponto de luz brilhando nos céus até a ponta da montanha. A visão desapareceu. Embora Min soubesse o que algum deles significavam, este a deixou perplexa. Ela suspirou, recostando-se na cadeira almofadada vermelha. Seus livros estavam espalhados pelo chão. Ela vinha dedicando cada vez mais tempo aos estudos, em parte porque sentia o senso de urgência de Randy, e em parte porque não sabia mais o que fazer. Ela gostava de pensar que era capaz de cuidar de si mesma. E ela começou a pensar em si mesma como a última defesa para Randy. Min descobriu quão inútil ela era como uma linha de defesa. Tinha sido tão útil quanto uma criança. Na verdade, tinha sido um obstáculo, uma ferramenta para Semir Raj usar contra ele. Ela ficou indignada quando Randy sugeriu mandá-la embora, dando-lhe uma bronca por sugerir isso. Mandá-la embora, para mantê-la segura. Isso era tolice. Ela poderia cuidar de si mesma. Então ela pensou. Agora que ela o via, estava certo. Agora ela via que ele estava certo. Isso a deixou doente. Então ela estudou e tentou ficar fora do caminho dele. Ele havia mudado naquele dia, como se algo brilhante tivesse apagado dentro dele. Uma lamparina se apagando, sem óleo, deixando apenas o invólucro. Ele olhou para ela de forma diferente agora. Quando aqueles olhos dele a estudaram, eles viam apenas uma responsabilidade. Ela estremeceu, tentando afastar esse pensamento de sua mente. Randy calçou as botas e fechou as fivelas. Ele se levantou, alcançando a espada que estava encostada em seu peito de roupas. A bainha preta com seu dragão vermelho e dourado laqueado brilhava na luz.
Uma arma tão estranha que aqueles estudiosos encontraram sob uma estátua submersa. A espada parecia tão velha. Hans estava usando hoje como um símbolo de alguma coisa. Um sinal, talvez, de que ele estava partindo para a batalha. Você está indo atrás dela, não é? Me pegou se perguntando. Grindal. Tenho que resolver todos os problemas que puder, disse Randy, puxando a antiga espada da bainha e verificando a lâmina. Não havia marca da garça, mas a fina lâmina de aço brilhava à luz da lâmpada, mostrando as linhas onduladas de seu metal dobrado. Tinha sido forjada pelo poder, afirmou ele. Ele parecia saber coisas sobre isso que não compartilhava. Randy enfiou a lâmina na bainha preta, olhando para ela. Resolva os problemas que puder. Não se preocupe com os que não pode. Foi algo que Tami disse uma vez. Aragdon terá que sobreviver contra o Xianshan por conta própria. A última coisa que posso fazer pelas pessoas aqui é remover uma das abandonadas de seu solo. Ela pode estar esperando por você, Randy, disse Min. Ocorreu a você que o menino que Ninaeve encontrou foi plantado? Destinado a ser descoberto para levá-la a uma armadilha? Ele hesitou, então balançou a cabeça. Ele era genuíno, Min. Mogedin poderia ter considerado um truque como esse, mas não Grindal. Ela estaria muito preocupada em ser rastreada. Temos que agir rapidamente, antes que ela saiba que está comprometida. Devo atacar agora. Min se levantou. Você vem, então? Randy perguntou, parecendo surpreso. Ela corou. E se as coisas correrem tão mal com Grendal quanto com Semir Raj? E se eu me tornar uma ferramenta contra ele de novo? Sim, disse ela, apenas para provar a si mesma que não estava desistindo. Claro que vou. Não pense que pode me deixar para trás. Eu não sonharia com isso, disse ele categoricamente. Venha. Ela esperava mais uma discussão. Da mesa de cabeceira, ele pegou a estatueta de um homem segurando um globo. Virou o Tanlegreal em sua mão, inspecionando-o. Então olhou para mim como se a desafiasse. Ela não disse nada. Ele enfiou a estatueta no bolso enorme de seu casaco. Então caminhou para fora da sala, uma antiga espada forjada pelo poder presa à cintura. Me correu atrás de Randy. Ele olhou para o par de donzelas que guardavam a porta. Partirei para a batalha, ele disse a elas. Não tragam mais de 20. As donzelas trocaram um breve momento de conversa manual. Então uma correu à frente e outra seguiu Randy enquanto ele marchava pelo corredor. Min se apressou ao lado dele, com o coração batendo forte, suas botas fazendo barulho nas tábuas do assoalho. Ele tinha corrido assim para lutar contra abandonados antes, mas geralmente levava mais tempo para planejar. Ele manobrou Samael por meses antes de atacar Ilian. Ele mal teve um dia para decidir o que fazer com Grendal. Min verificou suas facas, certificando-se de que estavam bem presas em suas mangas, mas era apenas um hábito nervoso. Randy chegou ao final do corredor e desceu as escadas, seu rosto ainda calmo, seu passo rápido, mas não apressado. No entanto, ele parecia uma tempestade, contido e embrulhado, de alguma forma ligado e canalizado para um único objetivo. Como ela desejava que ele simplesmente explodisse e perdesse a paciência, como costumava fazer. Ele a exasperara então, mas nunca a assustara. Não como ele fazia agora, com aqueles olhos gelados que ela não conseguia ler, aquela aura de perigo. Desde o incidente com Semir Raj, ele falou em fazer tudo o que tinha que fazer, independentemente do custo, e ela sabia que ele devia estar furioso por não ter conseguido convencer o Xianshan a se aliar a ele. O que essa combinação de fracasso e determinação o levaria a fazer?
Ao pé da ampla escadaria, Rand falou com um criado. Traga para mim Ninaev Sedai e Lord Ranchalan. Traga-os para a sala de estar. Ranchalan? O homem estofado do antigo círculo de Lady Shadmar? Rand, me disse baixinho chegando ao pé da escada. O que você está planejando? Ele não respondeu. Atravessou a entrada de mármore branco, entrando na sala de estar, decorada em tons de vermelho intenso para contrastar com o piso branco. Ele não se sentou, mas permaneceu de pé, com os braços atrás das costas, e estudando o mapa de Aradidoma que mandara pendurar na parede. O mapa envelhecido estava pendurado no lugar de uma bela pintura a óleo e parecia completamente deslocado na sala. No mapa, havia uma marca de tinta preta na beira de um pequeno lago a sudeste. Rand o colocou lá na manhã seguinte à morte de Curb. Marcava túmulo de Natrin. Foi um forte uma vez, disse Rand distraidamente. A cidade onde Grindal está escondida? Me disse caminhando ao lado dele. Ele balançou sua cabeça. Não é uma cidade. Enviei batedores. É apenas uma estrutura solitária, construída há muito tempo para vigiar as montanhas da névoa e proteger contra incursões pelas passagens de Maniterem. Não é usada para fins militares desde a Guerra dos Trollocs. Quase não há necessidade de se preocupar com a invasão de pessoas de Dois Rios que nem se lembram do nome Maniterem. Minha assentiu. Embora Arad-Doman tenha sido invadida por um pastor de Dois Rios. Uma vez isso teria feito sorrir. Ela continuou esquecendo que ele não mais fazia isso. Alguns séculos atrás, disse Rand com os olhos semicerrados em pensamento, o rei de Arad-Doman retomou o túmulo de Natri em nome do trono. Estava tentando estabelecer seu próprio novo reino. Isso acontece ocasionalmente na planície de Almot. O rei Domani gostou do local e usou a fortaleza como um palácio. Ele passou muito tempo lá, tanto, de fato, que vários de seus inimigos mercadores ganharam muito poder em Bandareban. O rei caiu, mas seus sucessores também usaram a fortaleza, e ela se tornou um retiro popular para a coroa quando o rei precisava relaxar. A prática diminuiu durante os últimos 100 anos ou mais, até que foi concedida a um primo distante do rei cerca de 50 anos atrás. Sua família usou desde então. Entre a população geral do Mani, o túmulo de Natrin foi amplamente esquecida. Exceto por Alzalan? Me perguntou. Rand balançou a cabeça. Não. Duvido que ele soubesse disso. Descobri essa história com um arquivista real, que teve que procurar por horas para localizar o nome da família que usava o local. Não houve contato com eles por meses, embora eles costumassem visitar as cidades ocasionalmente. Os poucos fazendeiros da área dizem que alguém novo parece estar morando no palácio, embora ninguém saiba onde o antigo proprietário foi. Eles parecem surpresos por nunca terem pensado em como isso é estranho. Ele a olhou. Este é exatamente o tipo de local que Grindal escolheria como seu centro de poder. É uma joia, uma fortaleza esquecida de beleza e poder, antiga e majestosa, perto o suficiente de Bandareban para ela ter uma mão no governo de Arad-Doman, mas longe o suficiente para ser defensável e isolada. Cometi um erro em minha busca por ela. Presumi que ela iria querer uma bela mansão com jardins e terrenos. Eu deveria ter percebido. Não é apenas beleza que ela coleciona, mas prestígio. Uma magnífica fortaleza para reis cabe nela tanto quanto uma elegante casa senhorial. Particularmente porque este é um palácio, é mais um palácio do que um forte agora. Passos na entrada atrás chamaram a atenção de mim, e alguns segundos depois um criado introduziu Ninaev e o arrogante Ranchalan, com sua barba pontuda e bigode fino. Hoje ele tinha sininhos na ponta da barba e usava um pontinho de veludo preto na bochecha, também em forma de sino. Ele usava uma roupa larga de seda verde e azul,
as mangas caídas, a camisa de babados aparecendo por baixo. Min não se importava com o que a moda ditava. O homem parecia ridículo, como um pavão desgrenhado. Meu senhor chamou? Ranchalan disse, curvando-se extravagantemente para Rand. Rand não se afastou do mapa. Tenho um quebra-cabeça para você, Ranchalan, disse ele. Quero saber o que você pensa. Por favor, não hesite, meu senhor. Então me diga o seguinte. Como posso superar um inimigo que sei que é mais esperto do que eu? Meu senhor, Ranchalan curvou-se uma segunda vez, como se preocupado que Randy não tivesse notado a primeira. Certamente você está tentando me enganar. Não há ninguém mais inteligente do que você. Eu gostaria que isso fosse verdade, disse Randy suavemente. Enfrento algumas das pessoas mais astutas que já viveram. Meu inimigo atual entende as mentes dos outros de uma maneira que não posso esperar igualar. Então, como posso derrotá-la? Ela desaparecerá no momento em que eu a ameaçar, correndo para um de uma dúzia de outros refúgios que ela com certeza criou. Ela não vai lutar comigo de frente, mas se eu destruir sua fortaleza em um ataque surpresa, arrisco-me a deixá-la escapar e nunca saber se acabei com ela. Um problema, de fato, meu senhor, disse Ranchalan. Ele parecia confuso. Randy assentiu, como se para si mesmo. Eu tenho que olhar em seus olhos, ver em sua alma, e saber que ela que eu enfrento, e não uma isca. Tenho que fazer isso sem assustá-la e fazê-la correr. Como? Como posso matar um inimigo que é mais inteligente do que eu? Um inimigo que é impossível de surpreender, mas que também não está disposto a me confrontar. Ranchalan parecia oprimido por essas exigências. Eu. Meu senhor, se o inimigo é tão esperto, então talvez o seu melhor curso de ação seja pedir a ajuda de alguém mais esperto? Rand virou-se para ele. Uma excelente sugestão, Ranchalan. Talvez eu já tenha feito isso. O homem inchou. Ele acha que era por isso que Rand o convocou. Min percebeu. Ela teve que esconder o sorriso virando a cabeça e levantando a mão. Se você tivesse um inimigo como este, Ranchalan, o que você faria? Rand perguntou. Estou ficando impaciente. Deu-me uma resposta. Eu faria uma aliança, meu senhor, disse Ranchalan sem parar por mais um segundo. Qualquer um tão poderoso seria um amigo melhor do que um inimigo, eu digo. Idiota, pensou Min. Se o seu inimigo for tão astuto e implacável, uma aliança só terminará com a adaga de um assassino em suas costas. Outra excelente sugestão, disse Anne suavemente. Mas ainda estou intrigado com o primeiro comentário que você fez. Você disse que eu preciso de aliados que sejam mais espertos do que eu. E isso é verdade. É hora de você ir embora, então. Meu senhor? Ranchalan disse. Você será meu emissário, disse Rand acenando com a mão. Um portal, de repente, cortou o ar do outro lado da sala, cortando o tapete fino no chão. Muitos do sangue do Mani estão escondidos, espalhados pelo país. Eu os teria como meus aliados, mas seria uma perda de meu tempo procurar por cada um pessoalmente. Felizmente, tenho você para ir em meu nome. Ranchalan parecia animado com a perspectiva. Através do portão, Min podia ver pinheiros altos, e o ar do outro lado era frio e fresco. Min se virou e olhou para Ninaeve, vestida de azul e branco novamente. Aes Sedai observou a troca com olhos calculistas, e Min pôde ler suas próprias emoções na expressão de Ninaeve. Qual era a jogada de Rand? Além desse portão, disse Rand, você encontrará uma colina que leva a um antigo palácio que é habitado por uma pequena família de mercadores do Mani. É o primeiro de muitos lugares que enviarei você. Vá em meu nome e procure aqueles que governam o castelo. Veja se eles estão dispostos a me apoiar ou se eles sabem sobre mim.
Ofereça-lhes recompensas por lealdade. Já que você provou ser inteligente, vou deixar você determinar os termos. Não tenho cabeça para esse tipo de negociações eu mesmo. Sim, meu senhor, o homem disse, inchando ainda mais, embora olhasse o portal com preocupação, desconfiado, como a maioria das pessoas do poder único, particularmente quando empunhado por um homem. Se fosse oportuno, esse homem mudaria de lealdade tão rapidamente quanto fez quando Lady Shadmar caiu. O que Rand estava pensando? Enviando. Cara, ficou muito estranho isso aqui. Popinho, lá, não fez nenhum sentido. Um idiota, talvez. Assim, para encontrar com Grendel. Vá, disse Rand. Ranchalan deu alguns passos hesitantes em direção ao portal. Ah, meu senhor dragão, talvez eu pudesse ter algo no caminho de uma escolta? Não há necessidade de assustar ou alarmar as pessoas de lá, disse Randy, sem desviar o olhar. O ar frio continuou a soprar pelo portal. Vá depressa e volte, Ranchalan. Vou deixar o portal aberto até que você volte. Minha paciência não é limitada. Não é ilimitada. E há muitos a quem eu poderia recorrer para esta missão. Eu. O homem parecia calcular os riscos. Claro, senhor dragão. Ele respirou fundo e atravessou o portal com passos desconfortáveis, como os de um gato doméstico se aventurando em uma poça d'água. Min percebeu que sentia pena do homem. Agulhas caídas estalaram quando Hans Chalan se moveu para a floresta. Uma brisa sibilou por entre as árvores. Era um som estranho de se ouvir no conforto da mansão. Rand deixou o portão aberto, ainda olhando para o mapa. Tudo bem, Rand. Ninaive exigiu depois de alguns minutos com os braços cruzados. Que jogo é esse? Como você a venceria, Ninaeve? Rand perguntou. Ela não será provocada a lutar comigo, como Ravin ou Samael foram. Ela também não será facilmente capturada. Grindal entende as pessoas melhor do que ninguém. Esquiva ela pode ser, mas é astuta e não deve ser subestimada. Torres Margem cometeu esse erro, me lembro. E você conheceu o destino dele. Min franziu a testa. Quem? Ela perguntou, olhando para Ninaeve. A Aes deu de ombros. Rand olhou para eles. Acredito na história que ele era conhecido como Torrens o Quebrado. Mais uma vez me balançou a cabeça. Ninaeve juntou-se a ela. Nenhuma das duas era profundamente versada em história, é verdade, mas Rand agiram como se devesse conhecer esse nome. O rosto de Rand endureceu e ele curou ligeiramente, afastando-se delas. A questão permanece, ele disse, a voz suave, mas tensa. Como você lutaria com ela, Ninaeve? Não me importo em jogar dos seus jogos, Rand Altor, Ninaeve respondeu com um bufo. Você obviamente já decidiu o que pretende fazer. Por que me perguntar? Porque o que estou prestes a fazer deve me assustar, disse ele. Não. Me estremeceu. Rand assinou com a cabeça para as donzelas de pé na porta. Movendo-se levemente, elas cruzaram a sala, pularam pelo portão e se espalharam pela floresta de pinheiros, desaparecendo rapidamente de vista. Todas as 20 juntas fizeram menos barulho do que Ranchalan. Minha aguardou. Do outro lado do portão, um sol distante estava escondido, dando uma luz de fim de tarde ao chão ensombreado da floresta. Depois de alguns minutos, Sulin, de cabelos brancos, apareceu e assinou para Rand. Tudo limpo. Venha, disse Rand e caminhou até o portão. Minha seguiu, embora Ninaeve, começando a trotar, chegasse ao portão antes dela. Pisaram em um tapete de agulhas de pinheiro marrom, sujo de um longo sono, sob as neves de inverno desaparecidas. Os galhos batiam uns nos outros com a brisa,
e o ar da montanha estava mais frio do que a brisa indicava. Min queria uma capa, mas não havia tempo para ir buscar. Rand caminhou diretamente pela floresta, Ninaev trotando até ele e falando em voz baixa. Ninaev não tiraria nada de útil de Rand, não quando ele estava com esse tipo de humor. Eles apenas teriam que ver o que ele revelasse. Min avistou alguns Aiel na floresta, mas apenas breves vislumbres quando eles obviamente não estavam se preocupando em se esconder. Certamente se adaptaram bem à vida de aguacentos. Como um povo criado no deserto sabia tão instintivamente se esconder em uma floresta? À frente, as árvores se abriam. Min apressou-se para se juntar a Rand e Ninaev, que haviam parado no topo de uma colina levemente inclinada. Aqui eles podiam ver a floresta e as árvores continuavam abaixo como um mar de verde e marrom. Os pinheiros se dividiam nas margens de um pequeno lago da montanha, preso em uma depressão triangular do terreno. No topo de uma cordilheira própria, bem acima da água, havia uma impressionante estrutura de pedra branca. Retangular e alta, era construída na forma de várias torres empilhadas umas sobre as outras, cada uma ligeiramente mais estreita que a inferior. Isso deu ao palácio uma forma elegante, fortificada, mas palaciana. É linda, disse ela sem fôlego. Foi construída em uma época diferente, disse Rand. Uma época em que as pessoas ainda pensavam que a majestade de uma estrutura lhe dava força. O palácio estava distante, mas não tão distante que me não pudesse distinguir as figuras de homens andando pelas ameias em guarda, alabardas nos ombros, peitorais refletindo a luz do sol do fim da tarde. Um grupo tardio de caçadores entrou pelos portões. Um belo veado chicoteou o cavalo de carga e um grupo de trabalhadores cortando uma árvore caída nas proximidades, talvez para a lenha. Um par de serviçais de branco carregavam varas, balde em cada extremo do lago, e luzes piscavam nas janelas ao longo da estrutura. Era uma propriedade viva e funcional agrupada em um único edifício maciço. Você acha que a Ranchalã encontrou seu caminho? Ninaev disse, de braços cruzados, obviamente tentando não parecer impressionada. Mesmo um tolo como ele não poderia perder isso, disse Rand, estreitando os olhos. Ele ainda carregava a estatueta no bolso. Min desejou ter deixado a coisa para trás. Isso a deixou desconfortável, o modo como ele a tocou. Acariciou-a. Então você enviou Ranchalã para morrer, disse Ninaev. O que isso vai comprovar? Ela não vai matá-lo, disse Rand. Como você pode ter certeza disso? Não é o jeito dela, disse Rand. Não quando ela pode usá-lo contra mim. Você não espera que ela acredite na história que você contou a ele, disse Min. Sobre mandá-lo para testar a fidelidade dos senhores do Mani? Rand lentamente balançou a cabeça. Não. Espero que ela acredite em algo dessa história, mas não espero. Eu quis dizer o que disse sobre ela, Min. Ela é mais astuta do que eu. E temo que ela me conheça muito melhor do que eu. Ela vai obrigar Ranchalan e arrancar dele toda a conversa que tivemos. A partir daí, encontrará uma maneira de usar essa conversa contra mim. Como? Me perguntou. Eu não sei. Gostaria de saber. Ela vai pensar em algo inteligente, então infectar Ranchalan com uma compulsão muito sutil que eu não poderei prever. Ficarei com a escolha de mantê-lo por perto e ver o que ele faz, ou mandá-lo embora. Mas é claro que ela também pensará nisso, e tudo o que eu fizer colocará em ação seus outros planos. Você faz parecer que não pode vencer, disse Ninaev franzindo a testa. Ela não pareceu notar o frio. Na verdade, Han também não. Fosse qual fosse o truque de ignorar o frio e o calor, Min nunca conseguira decifrá-lo. Nossa, ia ser bem útil, hein? Eles alegavam que não tinha nada a ver com o poder, mas se fosse assim,
porque Rand e as Aes Sedai eram os únicos que podiam controlá-lo. Os Aiel também não pareciam incomodados com o frio, mas não contavam. Eles nunca pareciam incomodados com as preocupações humanas comuns, embora pudessem ser muito sensíveis sobre coisas mais aleatórias e insignificantes. Não podemos vencer, você disse? Rand perguntou. É isso que estamos tentando fazer? Vencer? Ninaeve levantou uma sobrancelha. Você não responde mais perguntas? Rand se virou, olhando para Ninaeve. De pé do outro lado dele, Min não podia ver o que estava em seu rosto, mas ela podia ver Ninaeve empalidecer. A culpa era dela. Não podia sentir como Rand estava no limite. Talvez o calafrio de Min não tivesse vindo apenas do frio. Ela se aproximou dele, mas ele não colocou o braço em volta dela como poderia ter feito antes. Quando ele finalmente se afastou de Ninaeve, a Aes Sedai caiu ligeiramente, como se estivesse pendurada, sustentada por seu olhar. Rand não falou por algum tempo, então eles esperaram em silêncio no cume da montanha, enquanto o sol distante se dirigia para o horizonte. As sombras se alongaram, os dedos se afastando do sol. Lá embaixo, junto às muralhas da fortaleza, um grupo de cavalariços começou a passear com alguns cavalos para fazer exercício. Mais luzes foram acesas nas janelas da fortaleza. Quantas pessoas Grindal tinha lá dentro? Dezenas, se não centenas. Um som quebrando no mato de repente chamou a atenção de mim. Foi acompanhado por maldições. Ela deu um pulo quando o barulho parou abruptamente. Um pequeno grupo de Aiel se aproximou alguns minutos depois, levando um Ranchalan desgrenhado, suas roupas finas presas com agulhas e arranhadas em galhos. Ele se limpou e deu um passo na direção de Rand. As donzelas o seguraram. Ele olhou para elas, inclinando a cabeça. Meu senhor dragão? Ele está contaminado? Rand perguntou a Ninaeve. Pelo quê? Ela perguntou. O toque de Grindal. Ninaeve caminhou até Ranchalan e olhou para ele por um momento. Ela sibilou e disse. Sim, Rand. Ele está sob uma forte compulsão. Há muitas tramas aqui. Não tão ruins quanto o aprendiz, ou talvez apenas mais sutil. Digo, disse Ranchalan. Milord Dragão, o que está acontecendo? A senhora do castelo lá embaixo era bastante amigável. Ela é uma aliada, meu senhor. Você não tem nada a temer dela. Muito refinada, devo dizer. É isso mesmo? Rand perguntou baixinho. Estava escurecendo, o sol se pondo atrás das montanhas distantes. Além da luz fraca do entardecer, a única iluminação vinha do portão ainda aberto atrás deles. Ele brilhava com a luz da lâmpada, um portal convidativo de volta ao calor, longe deste lugar de sombra e frieza. A voz de Rand soou tão difícil. Pior do que mim já tinha ouvido antes. Rand, ela disse tocando seu braço. Vamos voltar. Tenho algo que devo fazer, disse ele sem olhar para ela. Pense um pouco mais sobre isso, disse Min. Ao menos aceite um conselho. Podemos pedir a Kazuene ou... Kazuene me prendeu em uma caixa, Min, disse ele bem baixinho. Seu rosto estava fechado na sombra, mas quando ele se virou para ela, seus olhos refletiram a luz do portal aberto. Laranja e vermelho. Havia uma ponta de raiva em seu tom. Não deveria ter mencionado Kazuene, ela percebeu. O nome da mulher era uma das poucas coisas que ainda conseguia fazer com que ele se emocionasse. Uma caixa, Min, Randy sussurrou. Embora a caixa de Kazuene tivesse paredes invisíveis, era tão forte quanto qualquer outra que já me prendeu. Sua língua era uma vara muito mais dolorosa do que qualquer outra. Foi levada à minha pele. Percebo isso agora. Randy se afastou do toque de mim. Qual é o propósito de tudo isso? Perguntou Ninaeve.
Você enviou este homem para sofrer uma compulsão, sabendo que ela faria isso com ele? Sua própria culpa se isso o levar à morte. Meu senhor? Ranchalão perguntou. O terror crescente em sua voz deixou-me nervosa. O pôr do sol. Rand agora era apenas uma silhueta. A fortaleza era apenas um perfil negro com lanternas iluminando os buracos em suas paredes. Rand se aproximou da borda do cume, tirando a chave de acesso do bolso. Começou a brilhar levemente, uma luz vermelha saindo do seu coração. Ninaeve respirou fundo. Nenhuma de vocês estava lá quando Kalandor falhou comigo, disse ele na noite. Aconteceu 2 vezes. Uma vez tentei usá-la para ressuscitar os mortos, mas consegui apenas um corpo fantoche. Uma vez tentei usá-la para destruir o Xianshan, mas causei tanta morte entre os meus próprios exércitos quanto entre os deles. Kadzor me disse que a segunda falha veio de uma falha na própria Kalandor. Não pode ser controlada por um homem sozinho, percebe? Só funciona se ele estiver em uma caixa. Kalandor é uma coleira cuidadosamente sedutora, destinada a me fazer render voluntariamente. O globo da chave de acesso se iluminou com uma cor mais brilhante, parecendo cristalina. A luz interior era escarlate, o núcleo brilhante e luminoso, como se alguém tivesse jogado uma pedra brilhante em uma poça de sangue. Encontrei uma resposta diferente para os meus problemas, disse Rand, a voz ainda quase um sussurro. Nas 2 vezes, Kalandor falou comigo, eu estava sendo imprudente com minha emoção. Permiti que o temperamento me guiasse. Não posso matar com raiva. Tenho que manter essa raiva dentro de mim. Devo canalizá-la enquanto canalizo o poder único. Cada morte deve ser deliberada, intencional. Min não conseguia falar. Não conseguia expressar seus medos. Não conseguia encontrar as palavras para fazê-lo parar. Seus olhos permaneceram na escuridão, de alguma forma, apesar da luz líquida que ele segurava diante dele. Aquela luz lançava sombras para longe de sua figura, como se ele fosse o ponto de uma explosão silenciosa. Min virou-se para Ninaeve. A Aes Sedai observava com olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. Ela também não conseguia encontrar palavras. Min voltou-se para Rand. Quando ele esteve perto de matá-la com suas próprias mãos, ela não o temeu. Mas então ela sabia que não era Rand que a machucava, mas Semir Raj. Mas este Rand, mãos em chamas, olhos tão atentos, mas tão desapaixonados, a aterrorizava. Eu já fiz isso antes, ele sussurrou. Uma vez eu disse que não matava mulheres, mas era mentira. Eu matei uma mulher muito antes de enfrentar Semir Raj. O nome dela era Lia. Eu a matei em Shadar Logoth. Eu a destruí e chamei isso de misericórdia. Ele se virou para o palácio fortaleza abaixo. Perdoe-me, disse ele, mas não parecia dirigir-se a mim. Por pedir misericórdia também. Algo incrivelmente brilhante se formou no ar diante dele e me gritou, recuando. O próprio ar pareceu se deformar, como se estivesse se afastando de Rand com medo. A poeira soprava do chão em um círculo ao redor dele, e as árvores gemiam, iluminadas pela brilhante luz branca. As agulhas de pinheiro chocalhando como centenas de milhares de insetos, lutando uns contra os outros. Min não conseguia mais distinguir Rand, apenas uma força de luz resplandecente e brilhante. Puro poder concentrado, fazendo os pelos de seus braços se arrepiarem com a força de sua energia nebulosa. Naquele momento, ela sentiu como se pudesse entender o que era o poder único. Estava lá, diante dela, encarnado no homem Rand Altor.
E então, com um som, como um suspiro, ele liberou. Uma coluna de pura brancura explodiu dele e queimou o céu noturno silencioso, iluminando as árvores abaixo dela em uma onda. Moveu-se tão rápido quanto um estalar de dedos, atingindo a parede da fortaleza distante. As pedras se iluminaram como se respirassem a força da energia. A fortaleza inteira brilhava, transformando-se em luz viva, um incrível e espetacular palácio de energia não alterada. Era lindo. E então se foi, queimado da paisagem e do padrão, como se nunca tivesse existido. A fortaleza inteira, centenas de metros de pedra e todos que viviam nela. Algo atingiu mim como uma onda chocante no ar. Não era uma explosão física e não a fez tropeçar, mas revirou suas entranhas. A floresta ao redor deles, ainda iluminada pela chave de acesso brilhante nas mãos de Randy, parecia se deformar e tremer. Era como se o próprio mundo estivesse gemendo em agonia. Ele estalou de volta, mas Mia ainda podia sentir aquela tensão. Naquele instante, parecia que a própria substância do mundo estava prestes a se romper. O que foi que você fez? Sussurrou Ninaeve. Randy não respondeu. Min podia ver seu rosto novamente, agora que a enorme coluna de fogo destruidor havia desaparecido, deixando para trás apenas a brilhante chave de acesso. Ele estava em êxtase, boquiaberto, e segurou a chave de acesso diante de si como se estivesse em vitória, ou em reverência. Ele cerrou os dentes, olhos arregalados, lábios entreabertos como se estivesse sob grande pressão. A luz piscou uma vez e imediatamente desapareceu. Tudo ficou escuro. Min piscou na escuridão repentina, tentando ajustar os olhos. A poderosa imagem de Randy parecia queimada em sua visão. Ele realmente fez o que ela pensou que ele fez? Queimou uma fortaleza inteira com um fogo devastador? Todas aquelas pessoas, homens voltando da caça, mulheres carregando água, soldados na muralha, os cavalariços do lado de fora. Eles se foram, queimados do padrão, mortos, mortos para sempre. O horror fez, o horror disso fez-me tropeçar para trás, e ela pressionou as costas contra uma árvore para se manter de pé. Tantas vidas acabaram em um instante, mortos, destruídos por Randy. Uma luz surgiu de Ninaeve e Min se virou, vendo a Ecedá iluminada pelo brilho quente e suave de um globo acima de sua mão. Seus olhos pareciam quase incendiados como a luz própria. Você está fora de controle, Randy Altor, declarou ela. Eu faço o que deve ser feito, disse ele, falando agora das sombras. Ele parecia exausto. Teste-o, Ninaeve. O quê? O tolo, disse Randy. A compulsão dela ainda está lá. O toque de Grindal se foi. Odeio o que você acabou de fazer, Randy, rosnou Ninaeve. Não. O ódio não é forte o suficiente. Detesto o que você fez. O que aconteceu com você? Teste-o, sussurrou Randy, a voz perigosa. Antes de me condenar, vamos primeiro determinar se meus pecados alcançaram algo além da minha própria condenação. Ninaeve respirou fundo, então olhou para Ranchalan, que ainda estava nas mãos de várias donzelas a Aiel. Ninaeve estendeu a mão e tocou sua testa, concentrando-se. Ela se foi, disse ela. Apagada. Então ela está morta, disse Randy da escuridão. Claro, Min pensou, percebendo o que ele tinha feito. Ele não usou Ranchalan como mensageiro ou como isca.
Ele usou o homem como uma forma de provar a si mesmo que Grindal estava morta. Fogo devastador queimava alguém completamente do padrão, fazendo com que suas ações mais recentes nunca ocorressem. Ranchalan se lembraria de ter visitado Grindal, mas sua compulsão não existia mais. De certa forma, ela estava morta antes de Ranchalan visitá-la. Minha apalpou o pescoço, onde os hematomas da mão de Rand em seu pescoço ainda não haviam desaparecido. Não compreendo, disse Ranchalan, sua voz quase um guincho. Como você luta contra alguém mais esperto do que você? Randy sussurrou. A resposta é simples. Você a faz pensar que está sentado do outro lado da mesa dela, pronto para jogar o jogo dela. Então você dá um soco na cara dela o mais forte que pode. Você me serviu bem, Ranchalan. Eu vou perdoá-lo por se gabar para os Lords Vivian em Caswell de que você poderia me manipular como quisesse. Ranchalan caiu em estado de choque e as donzelas o deixaram cair de joelhos. Meu senhor, ele disse, bebi muito vinho naquela noite e... Silêncio, disse Rand. Como eu disse, você me serviu bem hoje. Não vou executá-lo. Você encontrará um vilarejo a 2 dias de caminhada ao sul. Com isso, Rand se virou. Aos olhos de mim, ele era apenas uma sombra farfalhando na floresta. Ele caminhou até o portão e atravessou. Min correu para segui-lo e Ninaev fez o mesmo. As donzelas vieram por último, deixando Ranchalan ajoelhado estupefato na floresta. Quando a última donzela passou pelo portal, ele se fechou, cortando os sons de Ranchalan choramingando no escuro. O que você fez é uma abominação, Randaltor, disse Ninaev assim que o portal foi fechado. Parecia haver dezenas, talvez centenas de pessoas vivendo naquele palácio. Cada um com a mente destruída pela compulsão de Graendal, respondeu Rand. Ela nunca deixa ninguém chegar perto dela sem destruir sua mente primeiro. O menino que ela mandou para trabalhar na prisão mal sabia uma fração da tortura que a maioria dos seus animais de estimação recebe. Ela os deixa sem capacidade de pensar ou agir. Tudo o que eles podem fazer é ajoelhar-se e adorá-la. Talvez fazer recados sob seu comando. E eu fiz um favor a eles. Um favor? Perguntou Ninaev. Rand, você usou o fogo devastador. Eles foram queimados até extinção. Como eu disse, Rand respondeu suavemente. Um favor. Às vezes, desejo a mesma bênção para mim. Boa noite, Ninaev. Durmo o melhor que puder, pois nosso tempo em Arad-Doman está chegando ao fim. Min observou partir, desejando correr atrás dele, mas se conteve. Assim que ele saiu da sala, Ninaev desabou em uma das cadeiras marrons da sala, suspirando e apoiando a cabeça na mão. Min sentiu vontade de fazer o mesmo. Até aquele momento, ela não tinha percebido quão esgotada ela estava. Estar perto de Randy ultimamente fazia isso com ela, mesmo quando ele não estava envolvido em atividades tão terríveis quanto as desta noite. Eu gostaria que Moirane estivesse aqui, Ninaev murmurou baixinho, depois congelou. Como se estivesse surpresa por ter ouvido a si mesma dizer isso. Temos que fazer alguma coisa, Ninaev, disse-me olhando para a Aes Sedai. Ninaev assentiu distraidamente. Pode ser. O que você quer dizer com isso? Bem, e se ele estiver certo? Perguntou Ninaev. Por mais idiota que seja, e se ele realmente tiver que ser assim para vencer? O velho Rand nunca poderia ter destruído uma fortaleza inteira cheia de pessoas para matar um dos abandonados. Claro que não, disse Min. Ele ainda se importava em matar na época. Ninaev, todas aquelas vidas. E quantas pessoas ainda estariam vivas agora se ele tivesse sido tão implacável desde o começo? Ninaev perguntou, desviando o olhar.
Se ele tivesse sido capaz de colocar seus seguidores em perigo, como fez com Ranchalan, se ele tivesse sido capaz de atacar sem se preocupar com quem teria que matar, teriam se resistido fanaticamente e teriam acabado mortos de qualquer maneira, e ela teria escapado. Isso pode ser o que ele tem que ser. A última batalha está se aproximando-me. A última batalha. Podemos ousar enviar um homem para lutar contra o tenebroso, que não se sacrificará pelo que precisa ser feito? Me balançou a cabeça. Atreveremos a mandá-lo como está, com aquele olhar? Ninaev, ele parou de se importar. Nada mais importa para ele além de derrotar o tenebroso. Não é isso que queremos que ele faça? Eu. Ela parou. Ganhar não será vencer de forma alguma se Rand se tornar algo tão ruim quanto os abandonados. Nós. Entendo, disse Ninaive de repente. Que a luz me queime, mas eu sei. E você está certa. Só não gosto das respostas que essas conclusões estão me dando. Que conclusões? Ninaive suspirou. Aquela Katsuene tinha razão, disse ela. Quase baixinha, ela acrescentou. Mulher insuportável. Ela levantou. Vamos. Precisamos encontrá-lo e descobrir quais são seus planos. Min se levantou, juntando-se a Ninaev. Tem certeza de que ela tem planos? Rand foi duro com ela. Talvez ela esteja apenas ficando conosco para vê-lo fracassar sem ela. Ela tem planos, disse Ninaev. Se há uma coisa com que podemos contar com essa mulher, é que ela está tramando algo. Só temos que convencê-la a nos contar. E se ela não quiser? Min perguntou. Ela vai, disse Ninaev, olhando para o lugar onde o portão de Rand havia partido do tapete. Assim que contamos a ela sobre essa noite, ela o fará. Não gosto da mulher e suspeito que ela retribua a emoção, mas nenhuma de nós pode lidar com Rand sozinha. Ela franziu os lábios. Eu me preocupo que não seremos capazes de lidar com ele juntas. Vamos. Min seguiu. Lidar com Rand? Esse era outro problema. Ninaev e Katsuene estavam tão preocupados com o manuseio, com a manipulação, que não perceberam que seria melhor ajudá-lo. Ninaev se importava com Rand, mas ela o via como um problema a ser resolvido, ao invés de um homem que precisava de ajuda. E então me acompanhou a Aes Sedai para fora da mansão. Entraram no pátio escuro, Ninaev formando um globo de luz, e correram para os fundos, passaram pelo estábulo e se dirigiram à cabana do porteiro. Passaram por Alívia no caminho. A ex-Damani parecia desapontada. Provavelmente ela foi rejeitada por Katsuene e as outras novamente. A Lívia passou muito tempo tentando fazer com que as Aes Sedai a ensinassem novas tramas. Elas finalmente chegaram à casa do porteiro. Pelo menos a casa do porteiro, que era até o que Katsuene convenceu a se mudar. Era uma estrutura térrea com telhado de palha de madeira pintada de amarelo. A luz brilhava entre as persianas das janelas. Ninaev deu um passo à frente e bateu na robusta porta de carvalho. Foi respondida brevemente por Merise. Sim, criança, a Verde perguntou, como se intencionalmente tentando incitar Ninaev. Tenho que falar com Katsuene, resmungou Ninaev. Katsuene Sedai, ela não tem nada a ver com você agora, disse Merise, movendo-se para fechar a porta do chalé. Volte amanhã e talvez ela a veja. Rand Altor acabou de queimar um palácio inteiro cheio de pessoas com fogo devastador, disse Ninaev, autossuficiente para ser ouvida por aquelas dentro da cabana. Eu estava com ele. Merise congelou. Deixa entrar, disse a voz de Katsuene lá de dentro. Relutantemente, Merise abriu a porta. Lá dentro, Min viu Katsuene sentada em algumas almofadas no chão,
com Ames, Bair, Melanie e Sorilea. A sala da frente, a sala principal do chalé, era decorada com um simples tapete marrom no chão, quase todo escondido pelas mulheres sentadas. Uma lareira de pedra cinza queimava com uma chama calma na parte de trás. A madeira quase consumida, o fogo baixo. Um banquinho estava no canto, com um bule de chá sobre ele. Ninaeve mal olhou para as sábias. Ela abriu caminho para dentro do chalé e Minha a seguiu com mais hesitação. Conte-nos sobre este evento, criança, disse Sorelea. Sentimos o mundo se distorcendo daqui, mas não sabíamos o que havia causado. Presumimos que fosse obra do tenebroso. Vou lhe contar, disse Ninaeve. Depois respirou fundo. Mas quero fazer parte dos seus planos. Veremos, disse Kazuene. Explique sua experiência. Min sentou-se em um banquinho de madeira ao lado da sala enquanto Ninaeve contava sobre o túmulo de Natri. As sábias ouviram de boca fechada. Kazuene apenas assentia de vez em quando. Merise, com o rosto cheio de horror, encheu as xícaras de chá de bule sobre o banquinho. Pelo cheiro era preto de Tremalking e colocou para pendurar perto do fogo. Ninaeve terminou, ainda de pé. Oh, Rand, me meditou. Isso devia estar consumindo por dentro, mas ela podia senti-lo através do vínculo. Suas emoções pareciam muito frias. Você foi sábio em vir até nós com isso, criança, Sorilea disse a Ninaeve. Pode se retirar. Os olhos de Ninaeve se arregalaram de raiva. Mas... Sorilea, Kazuene disse calmamente, interrompendo Ninaeve. Esta criança pode ser útil para nossos planos. Ela ainda é próxima do garoto Altor. Ele confia nela o suficiente para levá-lo com ele esta noite. Sorilea olhou para as outras sábias. A idosa Bair e a loira Melania assentiram. Ames parecia pensativa, mas não se opôs. Talvez, disse Sorilea. Mas ela consegue ser obediente? Ser? Irá? Kazuene perguntou a Ninaeve. Todas pareciam estar ignorando-me. Você consegue? Os olhos de Ninaeve ainda estavam arregalados de raiva. Luz, pensou Min. Ninaeve, obedeça a Kazuene e as outras. Ela irá explodir com elas. Ninaeve puxou sua trança com os nós dos dedos brancos. Sim, Kazuene Sedai, ela disse com os dentes cerrados. Posso. As sábias pareceram surpresas ao ouvi-la pronunciar as palavras, mas Kazuene assentiu novamente, como se esperasse aquela resposta. Quem poderia esperar que Ninaeve fosse tão... bem, razoável? Sente-se, criança, disse Kazuene com um aceno de mão. Vamos ver se você pode seguir as ordens. Você pode ser a única da safra atual que pode ser salva. Isso fez Merise corar. Não, Kazuene, disse Ames. Não é a única. Egwene tem muita honra. As outras duas sábias assentiram. Qual é o plano? Disse Ninaeve. Sua parte nisso é... Kazuene começou. Espere, disse Ninaeve. Minha parte? Eu quero ver a coisa toda. Você vai ouvir quando estivermos prontas para lhe contar, disse Kazuene secamente. E não me faça lamentar minha decisão de falar em seu nome. Ninaeve forçou a boca a fechar, os olhos em chamas. Mas ela não os atacou. Sua parte, continuou Kazuene, é encontrar Perrin e Ibara. Que bem isso pode trazer? Ninaeve perguntou, depois acrescentou. Kazuene Sedai. Isso é problema nosso, disse Kazuene. Ele tem viajado para o sul recentemente, mas não podemos descobrir exatamente para onde. O garoto Altor pode saber onde ele está. Descubra para nós e talvez eu explique a questão.
Ninaive assentiu com relutância e as outras se voltaram para uma discussão sobre quão tenso o padrão poderia aguentar antes de se desfazer completamente. Ninaive ouviu em silêncio, obviamente tentando descobrir mais sobre o plano de Katsuyane, embora não parecesse haver muitas pistas. Min escutou apenas pela metade. Qualquer que fosse o plano, alguém precisaria cuidar de Rand. Sua ação neste dia o destruiria por dentro, não importava o que ele proclamasse. Havia muitos outros preocupados com o que ele faria na última batalha. Era seu trabalho levá-lo para a última batalha vivo e são, com sua alma inteira. De alguma maneira. Pesado.